Vamos continuar no capítulo 12 de João, do Evangelho de João, aonde Jesus entra em Jerusalém. Aqui acontece uma profecia, que eu vou ler para vocês ali em Salmos. Vamos ler primeiro a profecia. Em Salmos não, em Zacarias. Zacarias 9:9. O futuro rei de Israel. Alegrem-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde. Aqui, ó, é humilde. E está montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Essa parte aqui deixa bem claro, né? Que Jesus não seria um militar, mas assim, as outras. Ali embaixo mesmo, as pessoas já se confundem, que falam que ele acabará com os carros de guerra de Israel, com a cavalaria, os arcos e as festas serão destruídos. Isso aqui também faz sentido, né? Ele fará com que as nações vivam em paz, o seu reino irá de um mar a outro, e desde o rio Eufrates até os fins da terra. Infelizmente, as pessoas pensaram que ia ser o militar que viria, né? Não Jesus. Então vamos agora continuar o porquê que eu li essa parte ali de Zacarias. A grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando em Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com Jesus, gritando: Hosana a Deus, Hosana, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o Rei de Israel. Jesus procurou um jumentinho e o montou, como diz as Escrituras Sagradas. Povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei montado num jumentinho. Naquela ocasião, os seus discípulos não entenderam nada do que estava acontecendo, mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que isso era o que tinha que ter acontecido. A multidão que estava com Jesus quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. E o povo foi encontrar com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esses milagres. Então os fariseus disseram aos outros: Não estamos conseguindo nada, vejam, todos estão indo com ele. Ou seja, Jesus continuava, né, levando multidões, pessoas continuavam chegando para ele. Alguns não-judeus vão ver Jesus. Entre o povo que tinha ido ver a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso para André e os dois foram falar com Jesus. Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Jesus falando: Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará apenas um grão. Mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. E aqui Jesus começa a falar da sua morte. Depois dele falar disso aqui, né, que isso aqui é muito importante, que ele tá dando uma analogia também da morte dele, né, é uma parábola, ele tava usando sobre o grão de trigo, né, que se o grão de trigo não morrer, ele continua sendo apenas um grão de trigo, mas daí quando ele morre, ele dá outras sementes, dá outro trigo, dá muito trigo, e quem ama a sua vida, e ele fala, né, que você não pode amar a sua vida, você tem que se entregar, você tem que se sacrificar por Deus, sabe? Não querer só viver pra você. Então, Jesus vai falando muitas coisas. Que se a gente for, assim, a gente for pegar um versículo aqui e ficar conversando disso o tempo todo. Mas esse não vai ser meu foco e não é meu foco nesses vídeos da luz do mundo. Jesus continuou: Agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que eu vou dizer, Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por essa hora que eu vim. Ou seja, Jesus estava sofrendo aqui, né? E aí ele fala que estava doendo, estava difícil, né? E ele fala, Pai, revela a tua presença gloriosa. E do céu veio uma voz que dizia, eu já revelei e revelarei de novo. Imagina Deus falando assim. E a multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmaram que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse, não foi por minha causa que veio essa voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ou seja, quem está no domínio aqui, né? Vai ser expulso.
E Jesus vai falando tanta coisa, né? Tanta coisa. Ele dizia isso para indicar de que maneira ele ia morrer. Ou seja, que não deixe ser levantado numa cruz, né? No madeiro. A nossa lei diz que... Aí as pessoas falam... A nossa lei diz que o Messias vai vir para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? Aí Jesus responde: a luz estará com vocês ainda um pouco. Vivam a sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que possam viver na luz. Eles tinham visto Jesus fazer todos esses milagres, mas não criam, para que se cumprisse o que o profeta Isaías disse: Senhor, quem criou na nossa mensagem? E quem viu que era o Senhor que estava agindo? Não podiam crer, porque, como disse Isaías, Deus cegou os olhos dele e fechou a mente deles, para que não vejam, não entendem, e não se voltem para ele, e sejam curados por ele. Isaías disse isso porque viu a revelação da natureza divina de Jesus e falou a respeito dele. No entanto, muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não falavam publicamente a favor dele, para que os fariseus não os expulsassem. Ou seja, esses líderes estavam querendo ali a mamata, né? Queria ali ficar de boinha, queria ficar ali de onde eles conseguiram no cargo deles, né? Muitos, vamos supor que eles eram ali, sei lá, bispos, né? Pessoas assim, papas, bispos, pessoas importantes, uns pastores bem reconhecidos, então eles queriam continuar onde eles estavam, né? Eu acredito em Jesus, mas peraí, não vou me pronunciar pra não perder o que eu tenho. Eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que de ser elogiados por Deus. E você? Você prefere ser elogiado pelas pessoas ou por Deus? Eu conheço muita gente que tá fazendo a vontade de Deus e tá sendo massacrado pelas pessoas. Eu não tô falando de mim, não, hein? Tô falando de pessoas realmente conhecidas. Eu tô falando sabe, de pastores, de pessoas que você vê que o tradicionalismo cai em cima deles. Mas eles não estão nem aí. Por quê? Porque eles querem fazer a vontade de Deus. Não importa se eles vão ser expulsos, se eles vão ter que começar de novo, se eles vão ter que estar sozinhos. Não importa. O que importa é levar a mensagem. Eu prefiro estar também assim. Eu não prefiro estar com multidão, não. Eu quero não. Fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade dos homens. Jesus disse bem alto: quem crê em mim não crê somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê, vê também aquele que me enviou. Então Jesus foi falando depois, né? Que quem rejeita a mensagem dele já está julgado. As palavras que eu tenho dito serão o juiz dessa pessoa no último dia. E eu sei que o seu mandamento dá a vida eterna. O que eu digo é justamente aquilo que meu pai me mandou dizer. Então aqui é só no fim, as últimas palavras, né, que Jesus está falando aqui no capítulo 12. Ser elogiados pelas pessoas. Mas é isso aí. Te vejo no próximo, no capítulo, nós vamos falar ali do capítulo 13, aonde Jesus vai nos ensinar uma coisa maravilhosa sobre liderança, falando sobre lavar os pés dos discípulos. Até mais, beijão, até a próxima.